Custo de oportunidade, baseado no livro Contabilidade de Custos, do professor Eliseu Martins, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, editora Atlas, 9ª edição, 2003, do capítulo 20, Custos imputados e custos perdidos, no subtítulo Custo de oportunidade, da página 234. Vamos abordar agora alguns conceitos não usuais na contabilidade de custos, mas não menos importantes do que os já vistos. Pelo contrário, tão ou mais necessários para a pessoa que toma decisões ou prepara e fornece relatórios para essa finalidade. Custo de oportunidade. Esse é um conceito costumeiramente chamado de econômico e não contábil, o que em si só explica, mas não justifica o seu não muito uso em contabilidade geral ou da contabilidade de custos. Representa o custo de oportunidade, o quanto a empresa sacrificou em termos de remuneração por ter aplicado seus recursos numa alternativa ao invés de em outra. Se usou seus recursos para a compra de equipamentos para a produção de sorvetes, o custo de oportunidade desse investimento é o quanto deixou de ganhar por não ter aplicado aquele valor em outra forma de investimento que estava ao seu alcance. Normalmente, esse tipo de comparação tende a ser um pouco difícil em função principalmente do problema do risco. Aquela firma poderia usar seus recursos na compra de um prédio para fins locativos. O que ganharia de aluguel é uma boa forma de medir o custo de oportunidade do investimento na fábrica de sorvetes. Os graus de risco de um e outro empreendimento são bastante diferentes e, por isso, a comparação entre os retornos é também sem muito sentido. Duas alternativas poderíamos analisar sem entrar em muito detalhe. Ou entendemos o custo de oportunidade com relação a outro investimento de igual risco, ou tomamos sempre como base o investimento de risco zero, que seria, no caso brasileiro, em títulos do governo federal ou a caderneta de poupança. Em termos práticos, precisamos fazer comparações entre valores de igual poder de compra. Assim, é necessário trabalharmos com lucro, consequentemente receitas e despesas, investimento e juros reais, ou seja, em moeda de mesmo poder aquisitivo. Por exemplo, suponhamos que não haja inflação. O custo de oportunidade tomado pela empresa em termos reais seja de 6% ao ano e que o valor do investimento no imobilizado para a fabricação de sorvete seja de 10 milhões. Teríamos, então, o custo de oportunidade de R$600 mil ao ano em termos reais. Digamos ainda que a empresa tenha, no primeiro ano, uma receita de 15 milhões de reais e custo dos produtos vendidos em matéria-prima de 7 milhões, na mão de obra 3 milhões, depreciação 2 milhões, e outros custos, 2 milhões, totalizando custo dos produtos vendidos de 14 milhões de reais. Para uma receita de 15, fica um lucro de 1 milhão de reais. Com a inclusão do custo de oportunidade de 600 mil, o resultado seria, então, de apenas 400 mil reais. Isso significa que o verdadeiro valor do resultado da atividade é esse, pois é o que conseguiu a mais do que daria o juro do capital investido. Esses números seriam válidos na ausência de inflação.